Fim de mulheres que correm com os lobos, começando aqui Las Lobas Círculo. Aqui o nosso parceiro de sempre, doutora Clarissa, trouxe os contos para nos proporcionar essa autoobservação. E hoje a gente tem as meninas aí, a Tati e a Edith também, convidadas parceiras, lobas parceiras aqui, para a gente falar desse trecho do conto do Manauí que se chama Conquista da Ferocidade. É o penúltimo trecho aqui do conto. E o que significa isso da conquista da ferocidade? O que ela quer dizer nesse aprofundamento? Como assim? Como que o cachorro do Manauí, ele corre lá, procura o nome, escuta o nome das irmãs, e ele volta e ele esquece, ele lembra. E ele enfrenta várias coisas no caminho, como a gente enfrenta na nossa vida, né? Então, o poder da gente lembrar o nosso nome, lembrar quem a gente realmente é, o que a gente realmente quer, para várias situações, né? Então, uma empreendedora que precisa aí colocar na sua vida a potência, acreditar que merece, acreditar que é possível, lembrar o seu próprio nome, a sua própria identidade, não só a identidade que nos colocaram, né? Porque muitas vezes aquela identidade que a gente tem na cabeça de que a gente tem que ter o corpo X, que a gente tem que se comportar como uma empreendedora, que é aquela mulher que anda de salto, de joias e de terninho, que eu tenho que ser a mulher que tem filhos e marido, a mulher que seja as normas que a gente encontra na nossa cabeça, que estão lá no inconsciente coletivo, né? Como é que a gente faz para aprender o nosso verdadeiro nome? O que a gente quer de verdade, né? E o cachorro ajuda aí o Manauí nessa jornada, e a gente vai falando sobre isso hoje. Vou compartilhar aqui com as mulheres. A Edith e a Tati vão convidá-las para começar. Daqui as duas. Enquanto isso, vou escrever aqui nos comentários. Já aproveito para lembrar que esses vídeos eles estão sendo colocados também lá no YouTube. Tudo Sandrine, então, para assistir lá depois na velocidade 2. Oi, Tati. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. E aí, gatas, tudo bem? Tudo, e você? Tudo, coisa fofa, mulher. Gostei desse tudo aí. Tá tudo. Vamos lá, né? Chegamos hoje, chegando ao final desse ponto do Manauí, mais um de todo, porque já passou por vários aqui. E esse trecho que é a conquista da ferocidade, já para a gente começar esse bate-papo aqui sobre isso, essa análise, a gente traz uma percepção do que acontece na nossa vida, com as pessoas que a gente atende, as pessoas que a gente conhece, o mundo em si, né? Mas quem está assistindo, prestar atenção em si. Cada coisa que a gente está falando é trazer assim, peraí, o que está acontecendo na minha vida, né? Essa auto-observação. Do que as meninas estão falando que eu posso levar na minha vida. Está acontecendo comigo também, que eu não estou percebendo o que eu estou fazendo, o que eu estou me sabotando também. O que é essa? Trazer esse olhar, não só como assistir a live, mas como uma observadora sobre a sua vida, o que está acontecendo na sua vida. E a primeira parte desse trecho, a conquista da ferocidade. Menina, eu marquei outro trecho, sabia? Sério? Não é outro? Eu marquei da mulher. A mulher interior. Da semana que vem? Tipo isso. Adoro. Bem, A gente se encontra aqui, né? vai dar tudo certo. Sempre dá certo, porque tem tudo a ver, então já
Pode puxar da semana que vem também. Semana que vem a gente fala de novo. Tá ótimo. Você sabe que eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente está precisando. Talvez eu tenha me fixado muito nesse, porque eu talvez estivesse precisando de ler um pouco isso, essa parte aqui. Que é muito interessante, muito interessante. Claro que todo livro é muito interessante, né? Mas esse, A Mulher Interior, que vai ser da semana que vem, gente, tá fenomenal. Essa parte ainda da conquista da ferocidade, que esse trechinho que é pequeno, né? Um trechinho anterior ali. Mas ele ainda fala da parte do cão, que é o que a gente falou também da semana passada, que foi a sedução furtiva dos apetites, que o cão ele se desvia, o cachorro se desvia e come as coisas no caminho e esquece os nomes, né? Mais ou menos isso. E aí agora a conquista dessa ferocidade. Ela começa dizendo que o cão aprende os nomes das mulheres outra vez e volta correndo o seu dono. Então ele esquece, né? Quando ele vai lá comer um bolo, ele esquece e volta para saber de novo os nomes. Aí depois ele conseguiu, então resolveu mirar. Agora eu vou ignorar tudo que tem no caminho, que é tipo a gente, assim, vou ignorar todos os doces, vou ignorar mensagem no WhatsApp, vou ignorar notificações no celular e vou fazer agora as coisas. Só que daí, o que aparece? Aparece um estranho, no caso ali da história do cachorro. Aparece um estranho que tenta dizer pra ele, olha, peraí, eu quero saber qual é esse nome, me conta o nome dessas irmãs, né? Atrapalha o cachorro de alguma forma. Mesmo ele estando lá, eu vou ignorar o petisco, eu vou ignorar tudo que estiver aparecendo ali no mato, né? Só que daí depois ela fala assim, vemos o despertar da consciência da psique. A psique instintiva aprendeu a se controlar e fixar as prioridades e concentrar a atenção. Ela se recusa a ser distraída, agora está determinada. Aí está determinado, saber o nosso nome. Aquele dia que a gente acorda assim, é hoje que eu vou ser terapeuta, é hoje que eu vou fazer stories incríveis, é hoje que eu vou fazer várias coisas, né? Só que a gente quer controlar, né? A gente quer controlar tudo certinho. Não, a gente acordou maravilhosa, é aquele dia que vai dar tudo certo. Mas pode aparecer aquele estranho no meio do caminho, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que aparece isso também para vocês, na vida de vocês? Surgiu alguma ideia, algum exemplo do que vem, assim, aquela vozinha que também é um estranho que nos desvia, né? Nesse sentido do estranho pra gente numa tarefa, né? Mas tem um estranho real mesmo, né? O estranho, uma pessoa que surge ali, a gente não dá um limite e ela também desvia do nosso foco. Então tem essas várias suposições sobre isso, né? Eu hoje fui dar tchau para uma situação que apareceu que seria legal. Seria legal, mas ia me desviar do caminho. E aí eu tô com uma outra situação acontecendo e recebi uma proposta. Gente, nada financeiro. Nada financeiro, mas tudo bem. Porque essa coisa do cuidar, né? Como eu falei semana passada, eu tô nesse lugar. E além de cuidar, eu vou estar desenvolvendo pessoas, corpos, mentes, abrindo caminhos, abrindo mentes. E aí, quando chegou nessa parte aqui, que ela aprendeu a controlar e fixar prioridades, concentrar a atenção, eu fui lá para a minha época da escrita da dissertação. Eu não conseguia fazer nada disso. Era louça para lavar, era alguma coisa que inventava para ir para a rua. E quando surgiram esses dois convites, um para trabalhar com a parte da educação e outro para trabalhar com a parte do sagrado feminino, eu fiquei assim, pô, para onde que eu vou? O que chama? Aí eu me coloquei nesse lugar de, não, peraí, aonde está a minha atenção hoje? Aonde eu quero, essa coisa do querer, né? O que você quer? Eu quero estar desenvolvendo e eu vou estar cuidando nessa parte de busca interior, de levantar poeira para ver o que tem debaixo, ajudar as pessoas a fazerem isso. E eu sei que vai me ajudar também, o processo sempre é de troca.
E aí a determinação veio hoje de manhã. Falei, não, eu vou lá, vou falar assim, olha, valeu o convite, seria legal, mas não. E vieram muitas distrações nesse caminho, né? Resolver um problema do trabalho, ter que viajar, aí você dá aquela adiada, porque você não quer resolver nada pelo WhatsApp, e aí você quer trabalhar com um grupo, você quer trabalhar com a rede. Não, então eu tenho, como você postou, acho que foi hoje, ou a partir de ontem, né, sua sequência de stories. O que eu quero fazer? Eu vou querer fazer história todo dia, tá? Todo dia dá? Não, tem dia que eu não tô afim. Você fez aquela comparação do que foi ano passado para esse ano. E quando a gente chega nessa parte da determinação, você falou, você mostrou, não, a minha agenda vai ser assim, eu vou fazer história na segunda, na terça, na quarta não, porque eu tô lá no YouTube, mas aí eu já dei uma quebrada. Então essas distrações, o cachorrinho sempre vai vir, sempre vai aparecer até que chega alguém que dá um sacode e fala assim, eu só quero te controlar. Eu não quero nem saber teu nome, mas eu quero te controlar. Quando vem essa pessoa, essa pessoa que surge do nada no mato e fala pro cachorrinho, me dá os nomes, porque eu quero tê-las. Ele quer ter, ele quer possuir, ele quer ter o poder, mas ele não quer entender. E aí a gente chega nesse ponto do entender, o que eu quero? Quais são os meus nomes? Aonde que eu estou inserida nessa história toda, nesse rolê? Aí essa parte aí me levou muito para esse primeiro parágrafo, me levou muito para esse lugar do aprendizado ao longo do tempo, que a gente aprende a ser assim. Né? A gente aprende a querer controlar, a querer dominar, mas não a colocar prioridades aonde nossas prioridades estejam em primeiro plano. Divaguei. Não, tá tudo certo, menina. Tá certíssimo, é isso mesmo. A Tuti perguntou como é que é para cada uma de nós, né? E é isso que você falou, tá certinho. E eu tava pensando aqui, que nome tem a ver não, é só isso, né? É identidade, né? Tem a ver com, na pirâmide dos níveis neurológicos, tem a ver com identidade. E quando a gente se desvia, a gente meio que se desvia da nossa identidade, né? E a gente desvia para onde? Para a identidade do outro, né? São as distrações que acabam nos desviando. Então, talvez, eu estou, claro, colocando aqui na minha vida, talvez eu me desvie porque o que o outro está falando para mim é muito, parece que funciona. Então, eu vou por aquele caminho, sabe? Do petisco que está no caminho e talvez venha até alguém, né, agressivo, que nem essa pessoa estranha que apareceu para ele aqui e que me sacode e fala, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque senão não vai funcionar. E isso estremece muito a gente precisa dar uma olhada para isso. Então, olhar também a nossa identidade e fixar neste nome significa eu olhar minha sombra também. E essa minha sombra mexe muito comigo e muitas vezes eu não quero olhar porque realmente é complicado agora eu sair do mundo analógico e ir para o mundo digital, que eu cognitivamente sei que está certo, que é o mundo de hoje, mas ainda eu estou em conflito com o meu mundo analógico. Uhum. Eu preciso meio que me dar uma educada para eu trazer o meu nome e meio que gravar aqui no digital. É uma sensação bem conflitante, vamos dizer assim. Eu estou falando do lugar que eu conheço muito bem, muito bem, muito bem. E a Tuti conhece também e ela sabe disso. E muitas vezes a gente tem a capacidade até de ajudar o outro. A gente tem essa condição, mas quando fala da nossa identidade, do meu nome, aí muda tudo, muda. Fica tudo diferente. Por isso que talvez a gente precise da orientação de outras pessoas para ajudar a gente, né, a encontrar o nosso nome, né. Eu também divaguei aqui, porque a gente acaba trazendo aqui, todas nós aqui, a gente nunca fala do outro, a gente sempre está falando da gente. E a gente acaba expressando as nossas dores. E isso é muito importante para que a gente possa entender qual é a nossa identidade de fato.
Parar de esconder, ou de se enganar, ou de se distrair com coisas que vão trazer, que vão acontecendo no meio do nosso caminho. E aí, uma coisa que você falou, Tati, teve coisas que me desviou do caminho. E essas coisas que desviam do caminho é uma coisa muito interessante, porque aquilo que está no coração, que para mim é a nossa psique, isso que está no meu coração é o meu caminho correto, é o meu orientador correto. O que está na minha cabeça é o que eu aprendi, o conhecimento que eu tenho, que não sei o quê, e muitas vezes eu rumo para ele, porque se eu não rumar para ele, que direção eu tenho? A gente não confia no coração, a gente não confia nos nossos instintos, a gente não confia na nossa sabedoria inata da mulher selvagem. E isso acaba desviando a gente. E aí tem um exercício que eu fazia muitos anos atrás, olha só, meio doida, né? Que eu não entendia de nada disso. Mas eu perguntava para as pessoas, a pessoa começava a falar muito racional, que eu já tinha um pouco de percepção em relação a isso. E quando ela estava falando muito no racional, eu falava assim, peraí, para você encontrar a resposta, é possível você separar a sua cabeça do seu coração nesse momento? Você deixar a sua cabeça um pouquinho de lado para que você possa ouvir seu coração? Aí a pessoa fica parada, você fala assim, não sei. Não é viável. Porque na verdade é um sistema que funciona aqui assim, né? Mas a gente precisa entender como que funciona esse sistema, porque tem partes, são partes, né? Que compõem todo esse sistema. E uma das partes é o racional e o outro é o sentimento. Só que as pessoas confundem tudo isso. Então, quando ela percebe que está reconhecendo aquele nome, quando ela percebe que ela está descobrindo o nome, ela recua, ela fala, não, esse nome... Não pode. Não gostei muito desse nome. Porque vem a sombra. Mas enquanto a gente não encarar, que nem ele, o cachorrinho teve que encarar uma hora, falou, não, pelo amor de Deus, não aguento mais ter que voltar, eu vou ter que encarar agora e vou ter que descobrir o nome e vou ter que ir lá para falar. Então eu preciso focar. Então se você tem um objetivo, ok, mas analisa. Isso é o que realmente você quer ou foi alguém que colocou aqui? Que seria o certo para você? Que seria o nome mais razoável para você? Seria o nome mais bonito? E falando em nome, ainda tem uma outra coisa aqui que eu queria falar para vocês, que é, eu não gostava do meu nome. Eu acho que a maioria de nós meio que não gosta muito do nome, né? Meu nome podia ser não sei o quê, podia ser não sei o quê, tudo baseado em referências que a gente tem dos nomes que a gente conhece. E um dia eu percebi isso, eu falei, cara, eu não posso continuar negando meu nome, porque se eu negar meu nome, eu estou negando a mim. Então eu preciso agora entender qual é o significado do meu nome, me aprofundar nisso. Que esse nome não veio à toa. E aí transformar esse nome em algo que seja agradável, gostoso de ouvir. E aí eu estou nesse processo ainda. Porque quando a gente pensa que a gente já está lá no final da linha, a gente não está. Não tem nem final da linha para começar, né? Não tem. É constante. É constante. Então eu estou nesse processo ainda de aceitar meu nome. E eu posso dizer que hoje eu já aceito muito, muito melhor meu nome. Mas tudo isso está envolvido com o fato de a gente não sentir. De a gente não conseguir olhar para dentro. E é isso, gente. Continuem aí, porque vocês estão... A gente vive muito no automático, cara. Muito no automático. Aí de tentar entender. Primeiro é essa coisa, né? Você recebe um nome. Esse nome já te delimita. Você, como você falou, alguém coloca na sua cabeça tudo aquilo que é bom pra você. E você não consegue mais entender o que é seu e o que é e aquilo que chegou do outro. Aí vem a parte conflitante mesmo, e tentar descobrir. Tentar não, fazer o caminho de busca para saber quem você é, aonde você quer atuar, qual é a sua essência. Mas tem uma coisa aí, uma pegadinha. Você falou assim, a gente vive muito no automático, né? E a gente vai viver sempre no automático. É um sistema, essa automatização é um sistema para preservar nós vivos.
para que a gente se mantenha vivo, né? Um sistema de proteção para a economia de energia. Então, agora, é que antes a gente estava no automático inconsciente. Fazendo, chegando a lugar nenhum, e qualquer lugar serve, porque não tem o caminho mesmo. Agora é a gente adotar um novo automático, que é escolher qual é o caminho que você quer viver no automático. E esse automático pode mudar muitas vezes ao longo da vida. Uhum. Então é aceitar. Não, eu vivo no automático, tá tudo bem. Só que nesse meu automático de hoje, tem coisas que eu não estou muito afim mais de seguir ele. Vou colocar, vou inserir outros elementos aqui para que eu continue vivendo nesse automático e para que seja funcional para mim, né? Esse automático que eu digo é o automático em que você tenha uma atenção nele e em você. Não só sair fazendo, entendeu? É conseguir perceber o que você falou, o que é seu, o que é do seu sentir e o que é da sua razão. É isso mesmo. Falando sobre isso, estando isso que você falou do automático, eu acho que os pontos, eles, para mim, eles trazem muita percepção para sair de várias coisas automáticas. Então, quando a gente engrena no trabalho, o dia inteiro, e eu não descanso, eu não paro, eu quero trabalhar muito, entro naquele modo automático lá antes da gente entender sobre simplicidade, entender sobre que a gente não está bem o tempo todo e tudo mais. Vem aquele ponto, traz aqueles alertas. Eu estou me comportando como quem aqui nesse processo? Como a mulher do barba azul, como a vassalissa aqui, como a menina da vassalissa, como o cachorro do Manauíto comendo aqui um bolo no meio do caminho. Então, ele traz essa noção da realidade, de sair daquele automático antigo, que é o que está no inconsciente coletivo, né? Que a gente aprendeu a ser aquela que trabalha muito, aquela que faz coisas, né? E aí, uma coisa que nesse automático que a Tati comentou sobre os stories, trazer um exemplo, né? O que acontece? Quando comecei a empreender, por exemplo, eu fazia stories assim que eu achava, tinha que ter todo dia, que eu ouvia no marketing digital com as pessoas que eu trabalhava antes. Então, tinha que fazer todo dia, tinha que ter anúncio ali, tinha que ter venda, tinha que ter divulgação o tempo todo, colocar esse produto. Então, eu acreditava que era aquilo, eu estava no automático daquilo. Aí, quando eu comecei a acompanhar a nossa mentora, Isabelle Moreira, aí eu entrei para essa questão da simplicidade, entender isso realmente, que eu posso escolher que dias eu faço stories ou não, e como que eu faço e tudo mais. Aí ali eu comecei a seguir o modelo dela, porque primeiro a gente precisa ter uma referência, né, um caminho para seguir, para depois eu achar a minha identidade. Eu acho que o cachorro ali, ele foi lá e correu, pegou os nomes dela, soube o nome, até ele realmente achar a identidade ali no processo, ele foi esquecendo o nome. Então, naquele primeiro caminho, eu tive que ter uma pessoa para modelar. Precisava modelar uma pessoa e fazer exatamente como ela disse que tinha que fazer, para mim poder enxergar esse caminho do que eu quero. Então, ela disse que tinha que fazer história de dia X, Y, uma quantidade de histórias, né? E fiz o que ela disse. Fiz a quantidade X, para mim ter essa referência, esse modelo do que eu quero. Aí, depois que eu fiz um tempo, depois que eu postei ali, eu pensei, tá, mas não é exatamente isso aqui, porque não se encaixa na minha realidade hoje. Eu faço live outro dia, eu faço pelo no YouTube, então eu tenho que repensar sobre essa estrutura de stories aí, que é baseada no dela, agora eu faço baseado no meu. Mas se eu não tiver a primeira experiência dos stories que ela passou, eu não vou conseguir criar a minha identidade, né? É isso que eu fico pensando sobre esse quem sou eu, né? Quem somos nós, cada uma de nós. Eu precisei viver esses 30 e poucos anos com uma identidade que foi moldada pelos tempos da minha família e tudo mais. Agora eu vou questionar quem eu quero ser. Realmente eu quero ser aquela que fez faculdade lá, naquela faculdade lá em 17 anos? Ou será que eu quero seguir um outro caminho hoje? E tá tudo bem esse outro caminho? Como é que eu faço para não me perder no caminho, não comer um bolo pelo caminho e sair do foco, né? Então, o que eu vou tirar da minha frente para não sair do foco? Uma coisa que
que eu sempre falo para as alunas é a questão de quem são as pessoas que ajudam a gente, quem são os nossos mentores. Porque se eu tiver um mentor que fala de marketing digital de um jeito e eu tiver um mentor que fala de marketing digital do outro, eu tô me dando uma ferramenta para desviar. Eu tô me sabotando. Porque se um fala que eu tenho que fazer stories todo dia, me matar fazendo, e a outra fala que eu não, eu vou gerar um conflito dentro da minha cabeça. Eu olho e um pouco ela fala, olha, assim, ó, precisa fazer 20 stories hoje, segunda-feira, tem que fazer, terça-feira tem que fazer 50 stories. E a outra fala, não, como você tiver, que lua que você tá. Isso gera totalmente um conflito dentro. É uma forma de dar um sabotador para nós mesmos. Então a gente entra nesse automático também e acaba, não, eu quero seguir todo mundo no marketing digital, várias pessoas, vários mentores, várias terapeutas, várias lives diferentes, terapia rede, terapia isso, terapia aquilo. Só que eu não concentro em nada. Eu desvio o foco para cada um tá falando uma coisa, cada dia eu quero. Então, cuidar também esse percurso, né? Quais são os estranhos que a gente mesmo está colocando no nosso caminho. Mas, claro, que vem um profundo olhar aí, como vocês estavam colocando, desse quem sou eu mesmo, quem eu quero olhar para esse marketing digital ou para esse tipo de terapia. Aí que eu vou me questionando e entra as tomadas de decisões, que eu acho que é uma das coisas que é mais difícil para as mulheres que eu trabalho é tomar uma decisão. Tomar uma decisão sobre quem eu vou deixar de seguir é bem difícil. É muito difícil, eu não vou seguir mais essa pessoa. Mas eu vou perder os conteúdos dela. Mas tem aquela... Por que a gente não toma essa decisão, né? E a gente coloca esses estranhos no nosso caminho, como ela vai falando ali depois, que o estranho pode ser uma pessoa verdadeira também, que é o caso que eu estava falando aqui, até um vizinho que passa pelo caminho e fala meu fofoca, uma coisa assim, outra, desvia o nosso foco, né? E só que depois ela fala que o cãozinho vai luta como se disso dependesse da sua própria vida. Então a gente despertar esse cão dentro da gente, né? Lutar com esse estranho e tentar desviar ele, tirar essa sabotagem, esse penúltimo parágrafo que ele fala sobre a história do cão. Uhum. E depois ele fala, às vezes, o único meio de aprendermos a nos manter fiéis ao nosso conhecimento profundo resulta do surgimento desse estranho na nossa frente. Então, quando um estranho, estamos falando dessa questão da mentoria, do marketing digital, quando surge um terapeuta, uma linha, não sei isso agora que eu vou seguir aqui. Já me desvia do foco. Mas eu conversando com esse estranho que está aparecendo aí. Será que realmente é isso que eu quero? Mas eu até agora estava seguindo aquela linha de pensamento, e agora eu resolvi mudar. Acho que essa luta do cão tem muito a ver com isso também, né? Tem muito a ver com, agora você falando, tem muito a ver com a motivação. Qual é o motivo que você tem para agir em prol disso que você agora está querendo? Porque o cãozinho, ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo muito forte. Embora ele tenha se distraído, ele, volta e meia, ele relembrava. E nós também, quando a gente não tem um motivo claro, quando a gente não tem uma razão clara para agir, a gente se dispersa mesmo. E isso faz a gente reforçar aquele outro lado que diz assim, tá vendo? Você sempre começa e não termina. Você não vai dar em nada mesmo. Reforça tudo aquilo que talvez a gente tenha ouvido enquanto criança. Né? Vai reforçando crenças. Quando a gente faz perguntas pra gente, né? Perguntar pra mim assim, pra que eu tô fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? O que é que eu quero gerar no final disso aqui? Como eu quero me sentir? Como eu quero me ver? Porque tudo isso é no corpo. Então, essa sensação, por isso que eu falo também que o coração, a gente precisa dar uma olhada pro coração, porque ele dá a direção pra gente. E nem a Tuti estava falando da mentora, a Isa Moreira. Você só conseguiu ficar junto com ela porque teve afinidade. Porque teve ali, né? Tipo assim, você olha ela e fala assim, não, tudo que ela fala tá falando de mim.
ressoa dentro de você. Aquilo fala, cala muito dentro de você. E talvez outro, não. Mas quando a gente está aqui só no nível do pensamento, do raciocínio, pensamento, raciocínio, talvez eu me desvie para outra mentora. Falando, não, essa daqui ganha mais? Essa daqui, ela promete muito mais? Quando eu não pergunto para mim o que eu quero, eu me desvio para esse caminho aqui. E aí eu fico ali. E aí eu me frustro de novo. Sem entender por quê. Porque a gente acaba fazendo esse emaranhado de coisas aqui, de sentimentos e de pensamentos e de crenças, e a gente não consegue separar uma coisa da outra para trabalhar uma coisa de cada vez. Que é o que a Tuti está falando sobre os stories. Por exemplo, um dia você viu e falou, não, isso aqui não tá, não sou eu, vou mudar. Por quê? Foi aos poucos digerindo tudo aquilo que estava acontecendo e sentindo com a ação, junto com a ação. Sem ação não dá para mensurar isso, né? Não dá para a gente descobrir. Então, a motivação, eu acho que é um ponto fundamental aqui para que a gente possa conseguir chegar no lugar onde a gente quer. Mas para isso a gente também precisa fazer perguntas para a gente, né? E essas perguntas, às vezes, não é muito boa de fazer e nem gostosinha de responder. Ou talvez você precise procurar uma pessoa, como todas nós aqui procuramos pessoas para nos ajudar, terapeutas, né? Psicólogos, para ajudar a gente a destrinchar tudo isso dentro da gente, porque a gente sozinho muitas vezes não consegue. Não consegue. Então, não é tão bem assim do jeito que aconteceu aqui com o cachorrinho, se a gente tivesse essa autonomia que ele teve, né? Fala, não, peraí, ai, me distraí de novo, vou voltar lá, vou ouvir o nome. Aí, ele lutou com o cara e tudo mais. Então, às vezes, a gente ainda não tá nesse momento, né? Mas Não, tá e o tudo bem. desânimo que bate? Você ter que voltar e fazer alguma coisa de novo. Ah, não, começar de novo. Vou pra lá de novo. Que motivação tem aí? Não tem, a gente não busca nisso, né? Mas aí o desejo, aí eu acho que a motivação vem mais desse lugar. O desejo, acho que o desejo vem muito do lugar assim. Será que não vem desse lugar, por exemplo, assim, queria tanto que minha mãe tivesse orgulho de mim? Ai, queria tanto que meu pai tivesse orgulho de mim. Queria tanto provar para aquela desgraçada daquela minha colega que não é verdade aquilo que ela me falou. Então, às vezes, o desejo também Depende. pode vir desse lugar. E a motivação também, né? E a motivação Sim. também. Então, a gente tem que ficar muito ligada, né? A gente tem que ficar muito porque esperta. Da onde é que vem a motivação? É da pessoa, é de mim mesma? Ou é de alguém que está esperando algo de mim? que eu faça algo, né? Esse dia eu vi uma postagem de alguém que não lembro o nome dele, mas ele falava assim que a motivação que as pessoas às vezes procuram, ela fala assim, eu não tenho motivação para mudar de carreira ou para fazer outra coisa, mudar de trabalho, sei lá. E aí a pessoa vai lá e compra um livro, né, motivacional, toma frase motivacional, tenta achar essa motivação. Só que eu queria dizer na postagem que a motivação ela vem da ação, da menor ação possível que tu puder ter. Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a empreender, eu sempre falo esse exemplo aqui do livro, dessas lives aqui do Círculo, não tinha um grande desejo, um grande objetivo. Não tinha. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu comecei. Eu entrei em ação. Então, quando eu pensei assim, vou fazer o Círculo para poder ler o livro. Ler o livro, para mim, é difícil ler sozinha. Então, se eu tiver um objetivo de ler com as meninas e também fazer uma live sozinha não era algo que me ajudava a ler o livro. Eu ia achar uma coisa para procrastinar. Então, eu disse, não, vou convidar pessoas. Ali eu já conheço outras pessoas. E já faço o livro para fazer a leitura. Então, era um objetivo que parecia assim, um desejo bem pequenininho. Ler o livro Mulheres Fortes dos Lobos. Parecia nada. Então, às vezes a gente fica esperando se querer um grande objetivo. Eu quero ser uma terapeuta de referência, eu quero mudar para Santa Catarina, eu quero morar em outro lugar. Às vezes a gente quer um objetivo ali brote do nada, assim, um objetivo grande. Eu já quero saber qual é o desejo que eu tenho amanhã, grandão aqui. Só que começa dos pequenos objetivos, né? No caso, o cachorro ali que ele
tinha o objetivo dos nomes, mas ele nem sabia por quê, na verdade. Ele queria ajudar o amigo dele, ele queria ajudar o amigo, mas não nem era um objetivo para ele em si, né? A gente olhando pelo ponto literal. Mas dentro da gente, uma parte da gente quer esse objetivo, só que tem uma parte da gente que é o objetivo dos outros, né? Porque a gente aprendeu, a gente fala que a família falou, tem que estudar, tem que fazer doutorado, tem que fazer concurso público, que é o único jeito que é bom para trabalhar. Tem aquela voz aqui do objetivo da família e tem a voz aqui do objetivo que é da nossa identidade mesmo. Né? Então, essa ação dos pequenos objetivos, eu acho que é muito importante que esse Pedro estava comentando, desse olhar, por exemplo, dos stories. Meu objetivo é fazer stories, eu não estou fazendo, isso é um comentário, geralmente das mulheres, eu não sei fazer stories, eu não sei como fazer e começar. Mas se eu puder um dia só na semana, o objetivo pode ser fazer um story segunda-feira e acabou. Esse pode ser o objetivo dos próximos meses. E tá tudo bem, é o que eu posso fazer agora. Aí depois eu dou o próximo passo, né? Para que não adianta eu já querer botar a meta de fazer 7 dias de stories, sendo que eu já não fazia nenhum. Como é que eu vou botar a meta de fazer 7? Eu já coloco outro estranho sabotando ali, né? É a gente ter essa consciência de peraí, vamos voltar aqui, para que lado que eu tô indo, para que caminho eu tô indo. Acho que os pontos, essa análise dos pontos também traz muito isso, né? Pra gente tá indo para lá, peraí, volta para a vida retorno. E você sabe que você falou uma coisa interessante aqui, que quando eu coloco a meta de fazer 10 stories, aí eu não faço, porque é um negócio muito grande. Quando eu poderia colocar uma meta menor, né? Então o cachorrinho tinha a meta de quê? De ir lá descobrir o nome. Mas aí apareceu uma outra coisa no caminho dele, tipo uma outra meta, que acabou desviando ele daquela primeira. Então, é como se a gente pegasse aquele nosso receio de fazer stories e já colocasse uma meta grande para não ter que fazer. Fala, não, aí agora não vai dar. Não vai dar. Porque, que nem a gente estava falando, são duas partes, né? Uma que quer empreender e a outra que a família quer empreender naquilo que tem vontade e a outra, a família que está dizendo lá tal coisa, né? E quando eu quero empreender aqui, eu tenho muito medo de perder isso aqui, que é a família, a aprovação da família e tudo mais. Então, é preciso juntar esses dois. E para isso, a gente precisa meio que dar uma educada no nosso cérebro e no nosso inconsciente para fazer ele entender que dá para ter os dois. E para isso, a gente precisa realmente fazer perguntas. O que é que eu posso perder aqui e o que eu posso perder aqui? Como que eu posso juntar os dois e para que os dois continuem ali, mas agora juntos, com características diferentes, deles separados. Tipo, hoje você quer empreender em algo que o seu coração está dizendo muito para você que você precisa fazer. Mas agora, com a sua família aqui, falando para você, não, mas é interessante que você trabalhe no serviço público. Aí, quando eu penso em trabalhar para mim aqui, aí eu fico pensando, e agora? Minha família não vai me aprovar. Como que eu posso juntar os dois? Eu posso dizer para mim, eu vou empreender e a família pode continuar junto comigo, me apoiando, quando vir e perceber que funciona. Mas é que nem a Tuti estava falando. É a ação. A ação é que vai mostrar para eles, e não só falar, e não só pensar, e não só intuir, e não só querer. Precisa de... E para isso existem exercícios, né? Para a gente fazer esse tipo de coisa com o nosso inconsciente. Para a gente ajudar ele a entender que você pode ter o seu trabalho, você não vai perder a família, você pode juntar os dois a partir do seu contexto de vida, sua história de família e tudo mais. Agora do que você fala. Também, né? Não, você me levou para outro lugar, porque quando você botou família, o que um quer, o seu desejo com o que o outro acha que é bom, o que a sua família acha que é bom para você seguir. A gente tem essa coisa de aceitação, quero ser aceita, quero ter o apoio, e isso, voltando para o conto, é um dos sabotadores, é um dos desvios.
Aí quando ela fala da conquista da ferocidade, para mim é muito isso, é você entender quem vem para te sabotar, quais são os sintomas desses sabotadores, o que eles causam em você, que aí você vai se alimentando, você vai ficando praticamente que como numa corrida sem fôlego, e você vai querer buscar o fôlego, e você tem aquela vontade, aquela garra de permanecer, e seja conquistar uma vaga no concurso público, se for a vontade de alguém, ou empreender em qualquer coisa, nem que seja vendendo bolo no pote, no carrinho de feira, andando pela rua, se é o que a pessoa quer, para que um dia, para não pensar tão grande e achar que o sonho é impossível. Por exemplo, quero abrir uma bombonière, mas eu quero abrir uma bombonière com cadeiras de madeira, estofados bem almofadados, bem aconchegante, um clima anos 50 talvez, mas eu quero que tenha uma pitada de modernidade. Mas eu estou aqui ainda vendendo no meu potinho meu bolo no pote, num plástico meio muito flexível, pobrinho, empurrando meu carrinho de feira. Mas eu estou aqui sabendo onde eu quero chegar. Eu acho que a ferocidade está muito aí, no meu querer. Então, você falou, tem que ter um objetivo, eu tenho aquele objetivo, mas eu sei também o quanto de desvio eu vou ter pelo caminho. Eu vou ter a família que vai dizer, você é louca, vai procurar um emprego de carteira assinada, vai procurar alguma coisa que te garanta. Né? Eu tenho esses sabotadores tão próximos, né? E a gente não vai nem, às vezes, perceber que eles estão sabotando, porque como são tão próximos, falo assim, não, eles estão falando isso pro meu bem. Mas não é porque eles também têm medo. O medo é um sabotador. Quando ela fala lá no último parágrafo, guarde os nomes são tudo, são os nomes, é o seu nome e o nome dos seus sabotadores. Né? É que o autor que eu citei semana passada, ele diz, são os monstros da resistência. São aqueles que dizem para você que não é boa o bastante, que você está sonhando grande demais, que isso não te pertence. Aí a gente vai nas outras crenças que a gente já falou aqui ao longo das lives, né? Dinheiro não é tudo na vida, dinheiro não traz felicidade, é uma coisa suja, e por aí vai. E esses sabotadores, eles minam a nossa ferocidade, a gente deixa minar, né? A gente vai meio para um lugar, desculpa, a gente vai meio para um lugar de não vai ser legal mesmo, então deixa. E não, você vai ficando meio que domesticado. Eu vou ficando mais domesticada, botando a minha loba um cãozinho domesticado que vai buscar bolinha. Essa questão de saber os nomes, você está falando de sabotador, e eu acho que combina com o que a gente tinha falado antes, de ter essa noção que está entrando no automático. Do inconsciente, porque essa questão sistêmica e familiar, por exemplo, né, é um exemplo do que aconteceu comigo. Tinha um tempo que eu não tinha muita vontade de fazer as coisas, de fazer posts, de pensar nos posts. Então, eu tinha um objetivo grande lá. Afinal, eu sabia o objetivo da vida. Só que estava tão longe, parecia tão distante aquela sensação. Quando eu fiquei pensando assim, sabe, tem alguma coisa que está faltando ainda, não está encaixando nessa história. E aí eu fui levar isso para minha terapeuta. Falei para ela, às vezes eu tenho preguiça mesmo, tenho vontade de fazer outras coisas, desvio, vou limpar a casa, vou assistir uma coisa, invento 10 mil coisas para fazer e não faço o que precisa ser feito. Eu sei como fazer, só que não faço. E daí ela disse assim, tá, mas o teu objetivo, o meu objetivo é morar em Santa Catarina. Então vamos olhar para isso aí na tua família. Quem mora longe das mulheres que estão lá, né? Quem foi longe? Ninguém. Das pessoas que vieram antes de mim moram longe, foram embora para longe. Todo mundo está em rota, todo mundo está ao redor da família, né? E aí as mulheres ganharam mais que os maridos? Não, as mulheres não ganharam mais, nenhuma mulher ganhou mais que o marido. E aí eu comecei a pensar, nossa, como eu tenho medo de ganhar mais que o meu marido, isso eu ir embora e aquele sistema, aquela sistêmica ali, quebrar esse casamento porque eu ganho mais e porque eu vou embora e as mulheres da minha família não fizeram isso. Então eu estou fazendo algo diferente delas. Então parece assim, nossa, eu preciso ficar perto e eu preciso ganhar menos que o meu marido. Era essa sensação que eu tinha. Então me sabotava para o meu objetivo. Então é isso que a Tati estava falando de eu conhecer esses sabotadores, né? Quando eu guardo
esse nome do objetivo que eu quero e guardo esse nome do quem realmente eu sou. Eu sou a mulher que vou vibrar, que estou quebrando padrões, estou fazendo coisas que as mulheres antes de mim não puderam fazer, elas não conseguiram fazer, mas elas queriam ter feito. E vou quebrar um círculo daqui para frente, um círculo de que todo mundo ficou perto. Eu vou morar longe. Ela tem mais menos que o marido, eu talvez vou ganhar mais que meu marido. Então, saber isso e procurar essa ajuda, eu tive essa noção desse sabotador, fui lá e falei para ela, e ela me conduziu a entender esse caminho. E às vezes me perguntar, nós mesmos aqui às vezes, nos reunimos e aqui mesmo no círculo e surge uma coisa, nossa, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo lá o que eu faço, comendo um bolo desnecessário aqui pra mim, né? Então surge esses insights quando a gente vai participando de círculo, leitura de livro, vai ficando mais claro esses objetivos de eu saber quem são esses sabotadores, como é que eu faço para não estar honrando, talvez, coisas que eu não tenho referência hoje. Então, a gente não tem referência de uma mulher que é diferente. Então, vamos criar essa referência. Eu vou precisar criar essa referência. Então, ali o cachorro, ele precisou olhar e disse, não, eu vou voltar lá, descobrir os nomes e vou seguir o caminho. Aí apareceu outro estranho no meio do caminho. É aquela insistência, essa persistência também, né, que a gente falou na live anterior, sobre isso, sobre persistir, mesmo que eu tenha que recomeçar várias vezes a fazer a mesma coisa. Olha que coisa interessante, você falando do cachorrinho também, né? Por que ele se distraiu? Ele se distraiu porque ele não queria perder nada. Ele não queria perder o osso, ele não queria perder a oportunidade. E o nosso inconsciente também, ele não quer perder. Ele não quer perder. Então, quando você fala assim, as mulheres da minha família não moravam longe e também não ganhavam mais do que o marido. E aí vocês falam assim, esse sabotador, ele tem uma voz. Ele quer de alguma forma mostrar para você algo que você pode perder. E aí é preciso, que nem eu estava falando naquele momento, entrar dentro da gente e perguntar, sabotador, o que é que você está com medo de perder? Porque o que está intrínseco aí? Não é nem não poder viajar, né, ir morar longe ou ganhar, porque isso é fácil, você pode ganhar mais. Todo mundo sabe disso, conscientemente, claro que você pode. Mas o que é que o seu sabotador está dizendo para você intrinsecamente? O que está por detrás? Eu posso perder meu marido. Ou eu posso perder minha família, a atenção da minha família, ou seja lá o que for. Então, é para este lugar que precisa olhar. É para esse lugar. E não só o fato de ganhar mais dinheiro, e não só o fato de mudar de residência. Por isso, precisa aprofundar. E aí é que eu falo, né? Precisa arrancar um pouco a cabeça do lugar. E ficar só com o coração para a gente poder ter as respostas. E essa questão de arrancar a cabeça é uma coisa muito doida, porque eu fazia mesmo uma divisão aqui, assim, para eu poder entender o que é que eu estava sentindo para eu separar daqui. E aí, ultimamente, o que eu tenho feito? Como os meus pensamentos têm uma intenção positiva em existir, em analisar, em recalcular e tudo mais, eu converso com eles, eu falo para eles assim, tudo bem vocês continuarem pensando, só que eu vou deixar vocês sentadinhos aqui pensando por um momentinho, que eu preciso de um tempo para eu sentir. Legal. É a gente entrar em acordo, sabe, com essas nossas partes e parar de lutar contra. E é que nem o Gasparetto falava, né, no passado. Quem luta com a vida perde. Vai perder sempre. Aliás, quem entra numa luta já perdeu, né? Então, a gente precisa harmonizar, tentar harmonizar o máximo que a gente puder essas nossas partes e acolher todas elas. Ele, o cachorrinho, de alguma forma, ele conseguiu acolher, ele conseguiu ter tudo. Ele deu um jeito lá, porque ele teve o petisco, ele se distraiu, tudo, mas ele conseguiu o objetivo dele, ele conseguiu ter tudo. Mas será que a gente consegue? Ou será que é interessante agora a gente só ir em direção ao nosso objetivo, só o objetivo de hoje, só hoje, não amanhã, só hoje, só por hoje? Porque amanhã não existe. Uhum. Então a gente
precisa dar uma observada em nós, na questão da vida, a vida fluir através de mim. Deixar que ela flua através de mim agora, só agora. Não dá para fazer mais nada, gente. É que não dá para fazer mais nada. E aí tentar harmonizar tentar fazer com que essas nossas partes entrem em concordância. Parar de lutar contra elas, parar de xingar elas, parar de repelir, para a gente poder compreender, só para a gente poder ter uma compreensão melhorzinha. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Eu acho que na maioria das vezes. Como eu preciso de ajuda, a Tati, a Tuti, todos nós precisamos de ajuda. E é isso. Silêncio no palco. Vamos separar. Vamos sentir um pouco. Não, sabe que que a partir desse exercício, você vai encontrar o seu método de conseguir perceber o que é pensamento do que é sentimento. O que é cognitivo do que é sensorial. Porque essa parte cognitiva fica rodando. Eu não diria que não tem como controlar. Eu imagino que tem como controlar. Não é que eu consiga, mas eu imagino que tem como controlar. Só que, como eu não consigo fazer isso agora, eu converso com ela e falo, Fia, senta aqui um pouquinho e continua aí pensando, não tem problema nenhum. Vai trabalhando aí. Porque eu vou sentar nessa outra cadeira só para eu sentir agora. Depois eu pego você de volta. Sabe? É isso que a gente precisa fazer com as partes. Juntar elas, harmonizar, né? Para a gente poder conseguir lidar, né, com elas todas. Até essas partes do ponto mesmo na gente, né? Com duas irmãs, esse pai, esse cachorro, esse Manauí dentro da gente, né? Essas duas irmãs ali representam o que? A dualidade, como ela separa mesmo o ponto, né? Que existe dentro. Essa ferocidade do campo, mais o lado da ferocidade, mais o lado dele do outro. Trecho que a gente falou outro dia, que é a situação dos apetites também. Então, esse conversar com os pensamentos que a gente estava comentando, analisar, entender esses sentimentos que tem dentro da gente, né? Entender que vai ter essas distrações, mas peraí, o que está acontecendo? Eu saber conversar com ela, saber qual é o caminho que eu tenho que seguir, o que eu faço para voltar lá, né? Saber os nomes e no caminho não desviar. Como é que eu faço aí? Conversar com os pensamentos, acho que isso é essencial. E aí, Arrasou. falar alguma coisa, Tati? Arrasou. A Tati comentou isso do guarda, o que ela fala no último trecho pra gente finalizar, que as duas coisas que prejudicam o avanço nessa questão são as distrações dos nossos apetites e o estranho sinistro, tendo que esse pode estar no opressor inato, na psique, ou às vezes uma pessoa ou situação do mundo objetivo. Seja como for, cada uma sabe no fundo como derrotar esses saqueadores e espoliadores. Guarde os nomes são tudo. Esse ponto trouxe muito para a gente esse aprendizado da identidade. Como a gente passou por outros pontos, né, como o Patinho Feio, que falava dele mesmo não saber a sua identidade, né? Ele, lá por acaso, que ele foi olhar para ele mesmo, se aceitar como ele era, porque ele ficou tempo sem saber quem ele era. E nós ficamos muito tempo também sem saber quem a gente é, sem se perguntar, sem se questionar, né? Sem saber os nossos nomes, de fato. Então, no próximo encontro, a gente vai falar mulher interior, que aí esse aí também é um tema forte para a gente falar, né? Que a primeira frase, só para a gente deixar um spoiler para semana que vem, que ela fala: às vezes as mulheres ficam cansadas e irritadas à espera de que seus parceiros as compreendam. Né? Como não? Quem nunca? Quem nunca? A gente quer que ele adivinhe, né? E ainda adivinha, assim, hoje eu estou na lua minguante. Não fala comigo, meu filho. Bota cartaz, lua minguante.
Então, a gente quer muito que eles adivinhem as coisas, né, do que está acontecendo e entender essa mulher interior e saber comunicar isso para o mundo, tanto para as pessoas que a gente convive, para o nosso parceiro, para o nosso marido, etc. Então, a gente ter saber conversar e saber expor também isso depois para o mundo. Quando eu sei o meu nome, agora eu sei como comunicar também, né? Para quem está divulgando no Instagram, é a mesma coisa. Quando eu sei quem eu sou, eu consigo falar muito mais, né? Agora, quando eu não tenho clareza de quem eu sou, fica difícil mesmo. Vai ser um processo que eu vou precisar de mais ação para entender quem eu sou. De pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, indo e voltando ali que nem um cachorro, mas faz parte, né? Isso aí. Sempre um pouquinho. Meninas, silêncio total no Só, recinto. só absorvendo, só absorvendo. Ai, que legal. Gratidão, Muniz, mais uma vez, Edith, Tati, maravilhosa. Gratidão. Semana que vem a gente vai ter o último encontro desse ponto. Seguimos aí num próximo, não sabemos qual, mas vamos deixar vir, sair fluir qual é o próximo ponto. Sim. Beijo para todo mundo que assistiu depois. Lembrando que esses pontos também vão estar lá no YouTube, para quem quer assistir velocidade mais rápida depois, também tá lá, tá bom? Beijo. Legal. Beijo. Gratidão, Muniz. Até, gratidão a todo mundo.